Boa noite, Lalado Flower, do Data Flower, o canal da verdade no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre cães de guerra. Cães de guerra são crianças roubadas da vida na infância, na mais tenra infância, e são educadas militarmente, dentro da hierarquia mais pesada, militar. E quando crescem, depois de todos esses anos de formação, de ensino, de lavagem cerebral, elas se tornam cães de guerra. Os cães de guerra são soldados que obedecem qualquer ordem superior, por mais abominável que seja. Soldado recebe a ordem: olha, meu filho, ali tem aqueles meninos, aquelas crianças jogando bola, mate todas elas. E aquele velho ali, aquele velho que está assistindo, eu quero uma morte lenta. Você arranque pedaço por pedaço desse velho miserável. E o soldado cumpre sem discutir a ordem. Sem discutir a ordem. Sem perceber as consequências do ato que ele vai praticar. Mas antes de eu me referir aos cães de guerra que eu tenho vontade de falar hoje, nós vamos tratar de harmonização conceitual. Nós estamos numa era de harmonização. Por exemplo, Dória, Russomano, Álvaro Dias, as piriguetes e as madames de todas as classes sociais, hoje elas vivem focadas no dinheiro, no poder e na harmonização facial ou corporal, ou ambas as harmonizações. Mas nós precisamos tratar da harmonização conceitual, porque os nossos formadores de opinião, os nossos influenciadores, tanto na mídia, na academia, na internet, na política, todos eles estão fazendo uma Babel conceitual, justamente com o conceito mais importante em qualquer análise social, política ou econômica, que é o conceito de democracia e o desusado conceito de plutocracia representativa. E assim, com essa confusão, nós ficamos parecendo com cegos no meio de uma guerra de espadas em Cruz das Almas. Então, antes de mais nada, democracia é o governo da maioria, para a maioria, e por representantes, verdadeiros representantes da maioria. Democracia é isso. O fato de haver eleição não unge um sistema como democrático. A eleição popular, direta ou indireta, de qualquer forma, ele apenas torna esse regime, plutocrático ou não, um regime representativo. A eleição não tem nada a ver com democracia. E, por outro lado, numa democracia tem tudo a ver também. Mas, de qualquer forma, seja numa democracia, ou numa tirania, ou na pior das tiranias, que é o neoliberalismo, as eleições são sempre uma fraude do sistema dominante, da elite dominante. Então, não vale nada. Não vale nada esse fator eleição. Nada. Pelo menos na nossa análise. E outra coisa importante para se falar é que o que nós temos, o que nós vivemos desde 1500, é numa plutocracia.
que é o regime da minoria rica para a minoria rica e por representantes fiéis a essa minoria rica. Isso que é plutocracia, é isso que nós vivemos. O neoliberalismo, o capitalismo, todos esses sistemas usuais no mundo ocidental são plutocracias, não democracias, nunca podem ser democracias. O Congresso brasileiro, por exemplo, a maioria dos representantes representam os interesses da minoria rica dominante e não da maioria miserável, desgraçada da população, escravizada pelo trabalho e pelas más condições de vida, pela fome e pela miséria. Então, não vamos falar de democracia, não falar o santo nome da democracia em vão. Nós vivemos e devemos ter consciência desse conceito de que nós vivemos numa plutocracia representativa, com todas as fraudes eleitorais que esse sistema carrega. Dito isto, vamos conversar um pouco rapidamente sobre o Consenso de Washington, realizado em novembro de 1989. O Consenso de Washington, que alguns eruditos, sábios, dizem que foi uma decisão das grandes nações imperialistas, capitalistas, não. O Consenso de Washington foi uma determinação dos banksters, do Federal Reserve do BIS, para orientar todas as economias subordinadas a eles, todas as economias de todos os países subordinados ao imperialismo do sistema financeiro internacional. E os chefes de Estado, os Estados, as nações, os países, nada mais são do que agências dos banksters que controlam o sistema financeiro internacional e emitem a moeda de referência mundial nas transações comerciais, que é o dólar. Eles são os emissores do dólar e os que massacram todas as pessoas que vivem na esfera do dólar, subjugados por essa moeda terrível. Então, o Consenso de Washington, dos banksters, estabeleceu que era necessário implantar em todos os países a disciplina fiscal, a redução de gastos públicos para sobrar mais dinheiro para eles, a reforma tributária para dar mais dinheiro para eles, juros de mercado para eles aplicarem os juros que eles querem aplicar, quando eles quiserem, onde eles quiserem. Abertura comercial, ampla abertura comercial, eles podem fazer tudo comercialmente, inclusive os países mais poderosos podem dar subsídios nas suas economias aos setores que interessar, mas não pode admitir que nenhuma outra nação dê subsídio a ninguém, fora desse complô dominante. Então, abertura comercial, eliminação de investimentos estrangeiros direto, eliminação de qualquer restrição aos investimentos estrangeiros direto, principalmente a privatização de estatais. Privatização de estatais, Consenso de Washington. Flexibilização das leis econômicas e sociais. Retirar direitos adquiridos na luta trabalhista, na luta dos trabalhadores. Retirar, deixar os trabalhadores similares a escravos, os piores escravos da história, porque são escravos que têm o compromisso de pagar a sua senzala, de manter a sua favela, ou então morar na rua. E o direito à propriedade intelectual, para que qualquer donatário de uma patente diga, não, isso aqui que tem no seu país, que só tem no seu país, é meu, porque eu já patenteei. Essas são as ordens dos banksters para todas as economias capitalistas.
o neoliberalismo que quebrou a produção industrial em todas as economias capitalistas e favoreceu a ascensão econômica, militar da China e da Rússia. Esse consenso de Washington foi feito em novembro de 1989. Acontece que em 1992 foi celebrado em Washington o Umbrella Deal. Umbrella, guarda-chuva, deal, acordo. O acordo guarda-chuva. Um acordo guarda-chuva que foi feito para facilitar o monitoramento e o gerenciamento da aplicação dos mandamentos do Consenso de Washington em todos os países capitalistas, principalmente nos países emergentes, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então esse Umbrella Deal foi celebrado em Washington e foi assinado por inimigos do Brasil e por traidores do Brasil. Representando o Brasil, os banksters do Brasil, o bankster brasileiro Daniel Dantas assinou. O traidor da pátria mor do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, representando o governo brasileiro, o governo de Itamar Franco, como chanceler, ele também assinou o Umbrella Deal. Mangabeira Unger, representando o Departamento de Estado dos Estados Unidos, um conhecido recrutador de agentes da CIA no estrangeiro, assinou. Bill Rhodes, o CEO do Citicorp naquela época, ele assinou em nome dos banksters do Federal Reserve e do BIS. Michel Candesu, presidente do FMI, assinou também. Então essas pessoas assinaram o Umbrella Deal. Então o Umbrella Deal basicamente tratava da privatização das estatais nos países em desenvolvimento e nos países que estavam tendo algum crescimento econômico fora do eixo dominante do capitalismo. E foi assinado em 1992 e foi cumprido fielmente por todos os presidentes, ex-presidentes depois e posteriores ao Umbrella Deal. Todos os presidentes e ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, em 2 mandatos, cumpriu fielmente. Lula, em 2 mandatos, cumpriu fielmente. Dilma, em 1 mandato, porque o outro mandato ela não chegou a governar. Quem governou foi o golpe. Aécio Neves, Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Cumpriu fielmente. Michel Temer, um presidente eleito sem voto, um presidente sem voto, cumpriu fielmente essa orgia de privatização. E agora vem sendo cumprido pelo sargentão Jair Bolsonaro, um cão de guerra dos militares e da elite dominante. Todas essas leis, principalmente essas leis, depois do golpe que derrubou o PT do poder, todas essas leis, elas se resumem ao cumprimento dos fundamentos do Consenso de Washington,
do neoliberalismo, do consenso de Washington e das determinações do pacto feito através do Umbrella Deal, que ele previa privatizar todas as estatais do Brasil, todas, sem exceção, como vem sendo feito, até, finalmente, a principal, a Petrobras, o alvo principal, a Petrobras. E essas medidas neoliberais que estão sendo implementadas no Brasil violentamente, massacrando a população brasileira, destruindo a economia brasileira, transformando o Brasil numa republiqueta falida de bananeiros e do oligopólio dos grileiros do agronegócio, do agronegócio. Sobre essas medidas que têm destruído a economia capitalista no mundo inteiro, nós temos que falar da recuperação econômica da Malásia. Na crise asiática de 1997 e 98, a Malásia sofreu um ataque cambial terrível, com o ringgit caindo de 2,5 para 4,20 por dólar. Então a Malásia fez o oposto do que manda o consenso de Washington, do que manda o Umbrella Deal, e obteve retumbante sucesso. O FMI e o Banco Mundial mandaram: Malásia, eleve juros. Malásia, reduza gastos públicos. Faça um teto de gastos aí na Malásia. Malásia tem que reduzir a relação dívida-PIB. Tem que reduzir porque a gente tem que receber o nosso. E fazer esse negócio de superávit primário que paga o dinheiro é para pagar a dívida. A Malásia fez exatamente o oposto. Reduziu os juros, aumentou os investimentos públicos, que os consensualistas de Washington chamam de gastos públicos, e aumentou a relação dívida-PIB. A recuperação da Malásia foi impressionante. A indústria cresceu 8,5% e o PIB cresceu 5,4% logo em 1999. Em 2000, o PIB cresceu 7,8%. E em 2001, o PIB cresceu 7%. A inflação antes da crise, que era de 5,3%, caiu em 2000 para 2,8% e em 2001 para 2,27%. O conhecido estudo de Kaplan e Roderick constatou que a recuperação da Malásia foi mais rápida e menos custosa, menos dolorosa do que a recuperação da Tailândia e da Coreia do Sul, que seguiram à risca as regras do Consenso de Washington, mandadas pelo FMI e pelo Banco Mundial. Ha Jong-chang, economista coreano, professor de Cambridge, diz que o Consenso de Washington é uma armadilha criada na década de 1980 pelos países capitalistas para impedir que os países subdesenvolvidos consigam atingir os níveis de desenvolvimento compatíveis com a sua riqueza natural. Essa é a opinião dele. Infelizmente, não foram os países capitalistas. Isso é a ordem dos banksters, que mandam nos países capitalistas. Então, o que tem que ficar claro é que nós estamos sendo governados por cães de guerra. Pessoas que cumprem ordens de cima, da cúpula dos banksters. Por mais abomináveis que sejam essas ordens, de tirar direitos do trabalhador e de massacrar os trabalhadores, de acabar com a previdência, com assistência médica gratuita e universal nos países pobres, de tornar mais miserável a vida da população dos países pobres, de destruir a economia dos países pobres. Esses cães de guerra, Paulo Guedes, os militares do governo,
soldados, cães de guerra, o sargentão Bolsonaro, todos esses cães de guerra que estão reduzindo gastos públicos, fazendo testes de gastos, atrasando, destruindo a economia brasileira, são cães de guerra. Nós somos vítimas de cães de guerra. E você sabe que com as eleições, por meio de eleições, nós não vamos derrotar os cães de guerra para acabar com essa praga, com esse câncer, com essa metástase no nosso país. Nós precisamos da revolta popular, da revolução popular, para levar ao paredão os cães de guerra e a elite dominante rica do atraso, que atiçaram os cães de guerra contra nós. Lalado Flower, Data Flower, o canal da verdade no YouTube. Lalado Flower, do Grampo Antônio Conselheiro, o grupo musical de apoio à mobilização e à conscientização popular. Boa noite.